Iniciando mais um Pinga Fogo, hoje estamos recebendo aqui, tendo o prazer de receber, e estou conhecendo hoje, Marcelo Rocha, do Sistema Regional de Comunicação. Marcelo, por favor, dê a sua apresentação aos nossos acompanhantes, os nossos amigos, e vamos tentar fazer hoje aqui um bate-bola aqui, e fazer o Pinga Fogo começar a acontecer aqui. Hoje acho que nós estamos iniciando, de fato, o verdadeiro Pinga Fogo. É, que Pinga Fogo cada vez mais próximo da eleição vai ficando mais quente, né? Primeiro agradecer o convite, Pedro, o convite da Janice de vir. Marcelo Rocha, hoje CEO do SRC, que tem emissoras de rádio em Andradina, Três Lagoas, Pereira Barreto, Araçatuba, Lins, São José do Rio Preto, e o jornal O Liberal, que aliás é o único jornal escrito, né, o único jornal que sobreviveu com o avanço tecnológico da internet, o único jornal impresso e diário que sobreviveu em nossa região. O último dos moicanos. O último dos moicanos. Na empresa. Araçatuba tem uma história bonita na área de imprensa e de rádio, comunicação, e você está tendo o privilégio de liderar manter a resistência desse sistema de comunicação hoje aqui. Marcelo Rocha é filho de Bauru, criado em Andradina, né? Nascido em Bauru, criado em Andradina, e hoje é um araçatubense de coração. Mas muito de coração, amo Araçatuba, me casei, vivo aqui, meus filhos todos nasceram aqui, olha que meus filhos já estão um com 18, outro com 21, gosto demais de Araçatuba, e luto para cada dia estar melhor. E no âmbito da comunicação, estou aqui desde 96, sempre lutando para cada dia melhor. Se considera como um jornalista crítico, Marcelo, ou você é um coadjuvante do sistema estabelecido na cidade? Essa história do crítico ou não crítico, tudo depende. Quando você vê uma coisa errada, você tem que criticar. Mas também sou adepto de, quando tem uma coisa muito certa, de elogiar. Sei. Então eu diria que eu sou meio a meio, vamos colocar nessa situação. Sei. Mas não sou de achar que, está assim, vai assim mesmo. Não. Quando tem que criticar, tem que criticar. Quando tem que elogiar, tem que elogiar. O sistema de comunicação que você está dirigindo tem jornal, rádio... Jornal, rádio, televisão e portais de internet. Você é apaixonado mais por um que por outro? Tem alguma coisa que te toca mais o coração? Não posso dizer, mas sou. Tá certo. Vamos ver se nós descobrimos durante o programa. Se nós descobrimos. É muito fácil. Fácil, né? Tá certo. É muito fácil. Alguma decepção grande com Araçatuba? Depois quantos anos de Araçatuba? Há bastante, né? Desde 96. Sei. Tem quase 30 anos. E né? nos bastidores da política, alguma coisa que foi uma decepção para Marcelo Rocha? Algumas coisas aconteceram que a gente esperava que fosse melhor. Eu digo como não decepção, mas todo mundo esperava que fosse muito melhor. Por exemplo, a administração do Dr. Jorge Maluli Neto, que começou muito bem, ideias excelentes, coisas muito legais de acontecer, e de repente degringolou, e o final dele não foi bem. O final. Então, deixou a gente um pouco chateado com aquilo que Araçatuba poderia ter sido melhor. O que eu acho é que ele deveria ter sido prefeito antes, principalmente com mais saúde, que aí Araçatuba estaria num posicionamento muito melhor. O Jorge Maluli tinha uma experiência muito grande de política, né? E pegou talvez já no final. Acha que houve alguma situação criada para criar dificuldade para o final da administração dele? Houve forças ocultas que trabalharam para finalizar a administração. Não foram ocultas. Não foram ocultas. Não, foram bem claras. Foi bem clara, foi bem declaratório, e todo mundo fez para acabar com a administração dele. Sim. Aí depois vieram outros prefeitos. Eu acho que o Cido era uma pessoa... Uma boa promessa? Uma boa promessa, mas ele só tinha olhos para, vamos colocar, para a periferia, ele só tinha olhos para o povo mais carente. Então ele fez para esse povo e deixou o resto, o industrial, a cidade, o centro, um pouco mais abandonado. Mas era um homem que fez muito para a periferia, do qual ele falou que iria fazer. Marcelo, você observando essas forças ocultas que trabalharam contra a administração do Maluli, hoje, essas forças ocultas permanecem ou mudou? Continuam na política. É a mesma, são as mesmas Alguns forças são ocultas. políticos, alguns não são. Não são políticos. Ficam no bastidor, mas trabalhando 24 horas por dia. Diz que em Birigui tem um pé de manga
tem um grupinho lá que decide a política de Birigui. E diz que aqui em Araçatuba é mais encorpado, diz que é um pé de jaca. Não, Você concorda que existe um complô, um combinado político, um sistema político que manipula todas essas situações? O sistema ele existe em todos os âmbitos da política, né? É. Todos os âmbitos, desde lá de cima até aqui embaixo e vai acontecendo. Mas o pessoal bate forte. O pessoal bate muito forte, compromete administrações. Você tem que estar muito ligado e... Como jornalista, como é que você enxerga a Câmara Municipal de Araçatuba hoje? Ela é bem formada? Existe deficiência? Tem alguma crítica a respeito da Câmara Municipal? Acho que metade da Câmara Municipal de Araçatuba está lá a passeio. Tá lá a passeio. Tá lá a passeio. Não sabe ao que veio. Não sabe nem o que veio nem o que faz lá. Tá indo lá, bate cartão, faz, mas não sabe o que tá fazendo. É claro que a outra metade sabe. E dentro dessa outra metade que sabe, você pega, como em qualquer lugar, 50% é bom e 50% não. Entendi. Você acha que essa conjunção partidária, essa configuração partidária que nós temos aqui na cidade, ela leva a ter esses vereadores que vêm a passeio? Não é feita uma boa seleção? Ou você acha que falta uma cultura política para melhorar essa situação? A cultura política estabelecida é a mesma que vem de cima. Eu vou Nós montar a copiamos chapa, lá. eu vou montar uma chapa onde eu quero eleger uma pessoa ou duas pessoas e o resto é tudo azeitona para encher empada. É tudo laranja. Tudo laranja, tudo porcaria e vai acontecendo. Então não é uma estrutura partidária. A estrutura partidária, o partido hoje em si, você que está em um partido há muitos anos, o partido é a mesma coisa do que há 10 anos atrás ou há 20 anos? Não, hoje o partido é só o distribuidor de dinheiro. Na verdade, os diretórios, então, são eleitoreiros para eleger 2 vereador. E os diretórios hoje também estão perdendo muita força. A gente viu esse caso agora do diretório do PR, né, do Republicano. Em Araçatuba. Em Araçatuba e Birigui, né, porque na realidade estão juntos o pessoal que estava... O Republicanos de Araçatuba... trabalham em Birigui. E Araçatuba e Birigui. Birigui e Araçatuba, o Republicano, são tudo farinha do mesmo saco. Aqui em Araçatuba é impressionante. Você pega, é um partido de direita conservador, Partido Republicano do Tarcísio, daí vai colocar uma candidata, a Edna Flor, que é de esquerda. Não entendi. E a decisão do local era de não colocar. E veio lá de cima a imposição de colocar. O Marcelo acredita que o Flávio Salatino ou algum outro expoente do Republicano foi puxado o tapete com a entrada da Edna Flor? Com certeza, né? Todas as pessoas, eu vou citar 2 pessoas de bem dentro do Partido Republicano, não só o Flávio Salatino, como também o Paulo Motoca, que ficaram meio que sem saber o que estava acontecendo. Aliás, o Flávio falou isso claramente pra gente, que não sei o que aconteceu. De repente apareceu, anoiteceu, não amanheceu, mudou tudo e virou um partido em prol da vice-prefeita. Que ela é continuidade do dilador? É uma artimanha do dilador, do atual prefeito? Ou você acha que a Edna Flor também está enganando o dilador, ou é dissidente, ou saiu fora? Ou existe um concluio aí nos bastidores para fazer a Edna Flor e dar continuidade para... Qualquer coisa que a Edna falar vai ser benéfico para ela. Se ela falar que ela foi abandonada pelo prefeito, vai ser bom para ela. Se ela falar que ela está na administração e ela que fez, não sei o quê, vai ser bom para ela. Então ela foi a única que se deu muito bem na parada. Sim. Se ela está ou não está amando do dilador fazendo essas coisas, se o dilador vai participar, ou se o dilador até vai indicar e colocar o candidato que ele gosta muito, que é o Borella, como candidato a vice dela. O candidato do coração do dilador é o Borella. Não seria a Edna, de jeito. Se você analisar, a gente sempre, eu costumo dizer assim, Pedro Marinho, quem são os amigos de 30 anos do Pedro Marinho? O Pedro Marinho tem meia dúzia, tem 10, tem 15 amigos aí de 30 anos. Quem são os amigos de 30 anos do dilador? Ninguém. Ele não tem amigo de 30 anos. Ele tem amigo da atual gestão. Administração política. Amigos políticos do momento. Amigos políticos. O próprio Borella. Ele não conhece o Borella há mais de 10 anos. E hoje, então, você começa a ver que é complicado uma pessoa que pensa dessa maneira. Certo. Eu vejo como uma coisa Isso é indicativo de alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa não tá legal. Alguma coisa aí não cheira bem. É difícil.
Mas ele é o candidato que ele mais gosta, que ele mais acredita e que acha que tem um potencial político para ganhar. Eu, particularmente, não acredito. Sim. Eu acredito que, diante dos nomes que nós temos aí, ele fica muito abaixo dos outros. Edna Flor eleita, ela cumpriria na possibilidade de um acordo entre a Edna e o Dilador. Edna Flor eleita prefeita, ela cumpriria esse acordo com o Dilador ou você acha que vai ter um... Eu precisaria de uma bola de cristal para adivinhar. A difícil gente sabe que saber. muitos compromissos políticos que são assumidos anteriormente não são cumpridos posteriormente, principalmente por aqueles que pegam a caneta na mão. Como um grande observador dos bastidores políticos e conhecedor dos bastidores políticos, a ida da Edna Flor estaria sendo uma grande estratégia, uma grande jogada do Dilador para ele sair candidato a deputado futuramente? Se ele estiver com ela? Se ele estiver com ela, seria uma grande... Vinha uma dobradinha aí, o Geninho e deputado federal Geninho e Dilador deputado estadual? Claro que sim. Existe essa grande possibilidade. Claro que sim. Mas o que é a possibilidade dela o apoiar, aí também aí tá tudo certo que realmente tudo isso que foi feito até agora, que ela falou que ela foi abandonada, era tudo conversa para boi dormir. Conversa. Né? Mas por isso, se o que ela está falando é verdade, que ela foi abandonada por ele, e de que ela gostaria, ela até falou esses dias, eu gostaria que ele me apoiasse, mas ele não quer me apoiar, tal, mas eu vou ser candidata, e ele tinha prometido isso a ela lá atrás, quando a trouxe de vice. Nós gravamos anteriormente um vereador Arlindo Araújo, que foi colega da Edna Flor na Câmara Municipal, Arlindo Araújo com 8 mandatos. O senhor acredita que... E o Arlindo Araújo acredita que a Edna acredita na candidatura da Edna, manifestou até apoio à Edna Flor. O senhor acredita que o Arlindo Araújo é um puro, um inocente? Ou o Arlindo Araújo faz parte desse acordo político? Como é que o senhor enxerga esse apoio do Arlindo Araújo à Edna Flor? Ele disse isso, que ele vai apoiar a Edna Flor. Olha, ele não é inocente. Não é inocente. Não, ele conhece da política, ele é muito experiente. Ninguém está há 8 mandatos inocentemente. Ele conhece os acontecimentos, né? É como ele mesmo brinca, que ele sempre do contra, sempre do contrário, tal, mas realmente ele é um cara que sempre tem as opiniões muito claras do que ele acha. Transparente. E ele é transparente. Muito bem. Então, você pode gostar ou não gostar da atitude. Ele é aquilo ali. Não ele. Ele como pessoa, uma boa pessoa, um bom empresário, tal, mas como político, olha, eu não gosto do azul. Ele não gosta do azul. Eu não gosto do amarelo, eu não gosto do amarelo. Agora, é estranho ele já abrir o que me estranha, eu vou colocar aqui uma pena que eu não pude perguntar isso para ele. Ele tem uma proximidade também muito grande com o Cid Saraiva, que é um amigo de muitos anos e do mesmo partido. Então ele estaria abandonando o Cido para a campanha da época. O Cido é candidato a vice. Numa outra chapa, com o Felipe Fornari. E aí ele teria, para apoiar a Edna, também sair do partido. Ou trocar de partido. O Marcelo, jornalista, como ele enxerga a campanha de Felipe Fornari e Cido Saraiva? Na atual conjuntura política, no cenário político que nós estamos, seria uma campanha bem sucedida ou seria uma campanha para figurar, mais uma campanha para figurar? Eu não quero aqui ficar em cima do muro, que eu não gosto de ficar em cima do muro, mas eu acredito assim, nós temos hoje aí 4 candidatos. 4 ou 5 candidatos, né? A gente tem a Edna como candidata, o Felipe como candidato, o Cido Sério como possível candidato, não acredito, mas pode ser candidato. O Lucas Zanata é candidato. E o Borella. O que eu acho que não vai ser, não serão 5. Acho que um deles vai acompanhar aqui, e o que eu apostaria hoje, pode ser que amanhã não dê nada, é o Borella sendo vice da Edna Flor. Da Edna Flor. Que aí sacramenta que realmente tem que existe um acordo. É a continuidade do mesmo que está aí desse... Vai afunilar, agora nós vamos acabar, já nós vamos saber a verdade. E muito provavelmente a continuidade desse governo catastrófico que é a administração de Araçatuba hoje em dia.
O Felipe é muito novo e a juventude ela mostra sempre que tem algumas coisas que É a inexperiência. a inexperiência E política, a experiência é muito importante, vale. né? Então eu acho que ele ainda apanha um pouco da política. Marcelo, quem seria o vice ideal pro Borella, na sua opinião? Se fosse para valer a candidatura, não tivesse, quem seria um vice que daria força para a candidatura do Borella? Tem que ser alguém muito bom, porque eu não acredito no poder de voto do Borella. Sei. Então eles E têm essa também dificuldade. e não acredito. O que a gente vê hoje claramente no prefeito de Lador Borges é que ele acha que onde ele tocar vira ouro. E eu Sei. não acredito nisso. Então ele acha que ele vai tocar no Borella e o Borella vai sair de desconhecido a prefeito de Araçatuba. Eu não consigo acreditar nessa situação. Então teria que ser um vice espetacular, acima de qualquer suspeita, e para que ele consiga ter voto. Falando isso profissionalmente, tá? Não falando isso sem emoção, Não, sem não, nada. não, sim. Ele precisa, Como observador, analista, jornalista tem que fazer uma análise completa. ele precisa de um vice, como por exemplo foi o Carlos Hernandes na primeira campanha do Ciro Sério, que tinha pouca visibilidade, apenas na periferia, e tinha o Partido dos Trabalhadores, o PT, em alta, mas ele tinha o Carlos Hernandes, que era a noiva da vez. Carlos Certo. Hernandes tinha uma possibilidade muito grande. Mas eu acho que, olhando de fora para isso, a noiva da vez talvez será candidata a prefeito. A Edna Flor, Não, o Lucas Zanata. o Lucas Zanata. O senhor acredita que o Lucas Zanata tem uma grande oportunidade agora? Eu acredito que ele tem voto, tem conhecimento e tem o cabo eleitoral dele é muito forte, que é o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. E se ele conseguir ainda... O senhor acredita nessa ligação do Zanata com o Bolsonaro, que ele é bolsonarista de fato mesmo, ou é um oportunismo, um momento de oportuno de Mais importante do que eu acreditar. O Bolsonaro acredita no Lucas. acredita nele, E o Bolsonaro vai vir a Araçatuba fazer campanha pro Lucas. o Lucas Zanata. Então ele tá com cabo eleitoral forte. É um cabo eleitoral forte que botou a mão agora no candidato a prefeito de São Paulo. E de repente, do terceiro ou quarto lugar que estava nas pesquisas, ele passou a ser primeiro. Araçatuba é uma cidade conservadora. É uma cidade conservadora. Agora, até acredito que se ele conseguir convencer o Tarcísio também, e vir Tarcísio e Bolsonaro pedir voto pro Lucas, fica um negócio... Sei. O Tarcísio no Republicanos, existe essa possibilidade? Com a Edna Flor candidata, consagrada pelo presidente do Republicanos como Mas não pelo candidata. Tarcísio. Não pelo Tarcísio. E o Tarcísio hoje tá com a faca no pescoço, porque o Bolsonaro tá cobrando isso dele. Porque Araçatuba tá na agenda não política hoje. não pelo simples fato do Republicanos ter colocado a Edna, mas pelo fato do Republicanos ter aceito o ministério. Quando ele aceita o ministério e indica um ministro no governo Lula, o Bolsonaro olha pro Tarcísio e fala, e aí? Abrindo um parênteses nesse pensamento seu, Marcelo Rocha, o presidente do Republicanos aceitou um ministério de olho na presidência da Câmara? Você acredita que existe essa possibilidade, um acerto nessa próxima eleição da mesa da Câmara, que o Pereira esteja de olho na presidência da Câmara e está fazendo toda essa manobra política? Pode ser. Existe essa possibilidade? Poderia ser? Então, mas você ganha o ministério para olho Sede aqui. Você ganha o ministério para não ser candidato. Pode ser. Pode ser. E manter o status quo como está. Da forma que está. Da forma como está, né? E aí eu acredito mais nisso do que eu vou pegar o ministério para ganhar a presidência da Câmara. A Edna Flor, sendo petista anteriormente, acha que teve alguma influência de Brasília na indicação da Edna Flor dentro do Republicano? Pelo presidente, consagrada pelo presidente? Mas não é uma possibilidade? É uma possibilidade. Porque se eles aceitaram o ministério, se eles estão negociando e conversando com o atual governo do Lula. Certo. Aí colocam, por exemplo, em Araçatuba uma candidata ex-petista como candidata do PR. Quer dizer, está muito próximo. O Zanata, não precisa citar nomes.
fica à vontade se quiser citar ou não, mas quem seria o vice ideal para o Zanata? Que perfil teria que ter um vice para solidificar essa candidatura do Zanata? Eu acho que é uma pessoa com mais entrada na periferia. Sei. Uma pessoa que ou tivesse origem da periferia, ou fosse ligada a algum desses movimentos comunitários de bairro, associação de bairro, entidades importantes da cidade, como a PAI, como a DEF, entre outras. Mas se Marcelo Rocha fosse convidado para ser vice-prefeito do Zanata, aceitaria? eu tenho um compromisso já que eu assinei em 98 com a minha esposa, desde que eu casei com ela, que eu não posso ser candidato a nada. Aí, Zanata, vamos falar com a esposa do Marcelo lá, ver se nós mudamos o rumo disso aí, hein? Não, Então, não. o local de convencimento é outro. Ela não, ela, apesar de ela, hoje ela é muito mais torcedora política, né, do que outrora, do que ela foi, mas realmente eu acho que atrapalha para mim, na minha opinião, até na hora de eu abrir o microfone, coisa que eu faço todos os dias de manhã na Clube, na Jovem Pan, de falar alguma coisa eu sendo político. Claro, é evidente que todo mundo tem direito a ter as suas opiniões e opiniões, participação. Exato. Mas eu acho que eu ser o candidato, militar na política, é muito complicado. É importante essa pergunta, Marcelo. Você, como CEO de um sistema de comunicação hoje, muito importante para a nossa região, não só para Araçatuba, a sua opção política, a sua visão política, seu interesse político. Quem está avaliando, quem está nos acompanhando, qual é o interesse do Marcelo Rocha na política? O Zanata, você acredita que seria um bom prefeito? Vai fazer uma boa administração? Ou é moda, é questão de modismo, é o momento que está... Que ele é vereador, né? Você acompanha, como jornalista acompanha, é um bom vereador, não é jovem, ele estava... Eu acho que ele é um excelente vereador. Excelente vereador. Excelente vereador. Eu arrisco a dizer e falo isso quando eu vejo alguns projetos, algumas cobranças, algumas coisas, que ele é o melhor vereador da Câmara Municipal de Araçatuba. Nos bastidores existe um comentário sobre algumas eminências pardas circulando satélite em torno do Zanata. Você acha que ele, como prefeito, ele vai baixar a guarda por essas eminências pardas, esses interesseiros da política, que tem todos os candidatos, passam por isso, como você vê o Dilador hoje, tem o Arlindo Araújo agora há pouco falou sobre isso. Você acha que o Zanata vai conseguir lidar, apesar de jovem, com toda essa complexidade política? Apesar de jovem, ele tem aliados, e aliados muito próximos, e que são amigos há mais de 30 anos, que é o que eu falo de manter sempre, e as pessoas estão do lado dele, sempre estiveram do lado dele, de uma forma ou de outra, boas pessoas. Boas pessoas que já passaram por campanhas políticas, já passaram por órgãos políticos, mas nunca foram efetivamente candidatos. Mas são pessoas boas de bastidores e pessoas bem decentes, vamos colocar assim. E essas pessoas vão ajudar ele a conduzir uma boa administração, olhando de fora, sem saber efetivamente, e se ele conseguir se eleger. Eu vejo a turma dele melhor que a turma dos outros. Entendi. Quando a gente vê a turma da Edna Flor mudando de partido, tem gente ali que era do PT, que está indo pro Republicanos. Então, você começa a ver, mas então isso aí, o partido não serve para nada, porque uma pessoa que tem a ideologia do PT, jamais ela poderia ser de um partido republicano, que é um partido teoricamente tradicional. Sim. Aí você vê o Felipe muito jovem, mas jovem até e cru, né? Mas ele tem com ele o Cido Saraiva, que tem... É experiente, mas tem uma turma dele, e essa turma faz parte, e sempre fez parte desse status quo que você fala. Entendi. Do sistema, do pé de jaca. Do pé de... figurativamente para nós. Estão lá sempre, tem os seus carguinhos, tem os seus não sei o quê, tem os seus acertos, tem as suas coisas. Então, o Borella seria a continuidade do que está aí, e a continuidade do que está aí eu já vejo como ruim. Porque eu acho a administração, talvez a pior administração de todos esses... Desde 96 para cá,
que eu vivo aqui é, sem dúvida, a pior administração. É interessante, são pontos de vista que a gente, ângulos do bastidor político que a gente não enxergava, né? E tem alguns vereadores que a gente vê bem calado em relação a todo esse embate político hoje. A gente percebe assim, dentro da Câmara, o senhor vê algum político com a possibilidade de lançar candidatura, de repente, no Novo, alguma coisa, não? Lançar candidatura a prefeito? É. Só o Lucas. Só o Lucas Zanata. Os outros não lançam. Não lançam. Ponto, já está definido. Da Câmara não sai mais ninguém. Se sair, é o Lucas. É o Lucas. Saindo é o Lucas A Zanata. bancada, que hoje é enorme, que é a bancada do atual prefeito, o prefeito já decretou quem vai, e eles vão seguir a orientação do prefeito e muito provavelmente vão tender a fazer campanha para esse candidato do prefeito, que é o Borella. Alguns outros, nem se fizer campanha ou não fizer campanha, não vão representar absolutamente nada, porque são plantas que estão lá, que ficam até um determinado momento e vão ser extirpadas e não serão reeleitas. Então, não tem. A Câmara só tem uma pessoa. Existem outras pessoas, eu vou citar duas pessoas que, quem sabe no futuro, porque o Arlindo mesmo que você citou, parece que ele nunca vai querer ser cargo executivo. Não quer. Ele quer Isso legislar. ele reafirmou várias vezes. Então, daí você sobra aí o Boato, em um futuro próximo, numa próxima eleição, ou até numa próxima, que é um menino novo, que está começando a se despontar, e se ele continuar... É um futuro político. É um futuro... Esse tem futuro político. Que pode... E o Alceu. O doutor Alceu, se ele vai ser candidato ou não vai ser candidato algum dia, a Deus pertence, né? Mas ele é louco para ser. Ninguém tem mais vontade de ser candidato a prefeito da Câmara do que ele. Ele tem mais vontade que todos. Na gestão do atual prefeito, tem alguma secretaria que o Marcelo Rocha qualifica como ideal, boa? Algum secretário que causa admiração? Marcelo Rocha, não? Nenhum. Olha, eu acho que todas. Elas são assim... Ou alguma pior? Tem. A pior tem, e essa pior se chama da saúde. A da saúde é a pior que tem. A saúde é catastrófica. Entendi. E aí, o pior é isso, né? Porque é a saúde de quem precisa da saúde. Que nós sabemos que o dilador vai na Unimed. Ele... Não vai no SUS. E assim, e se falássemos... O calcanhar de Aquiles dessa gestão é a saúde. A saúde é terrível. É terrível. É muito mal administrada. O secretário de saúde é uma mulher. Uma mulher. Você acha que é culpa dela de gestão ou é influência do dilador, do prefeito na questão da saúde? A culpa é de todos, né? Eu acho que a culpa é dela, é do dilador. Da equipe. A equipe é fraca, as pessoas são fracas e o dilador também não teve um propósito de fazer. Na grande maioria, ele se preocupou em alugar prédios de amigos para colocar pronto-socorro, para colocar unidade não sei o que de saúde, não sei o que, secretaria de saúde. Deixa eu buscar meus amigos aqui, desses amigos da turma nova, que vou alugar os prédios dele. O atual prefeito é acusado de ser um político ditador, de extremos. O jornalista Marcelo Rocha qualifica também assim dessa forma, ou o senhor acha que é equívoco dele? No relacionamento político. Que ele é ditador? É. Eu acho que o pessoal tá certo. Ele é ditador. Tanto é que ele fez um compromisso. De novo, eu que citar a Edna. Fez um compromisso com a Edna, mas já largou no caminho. Ou não. Nós vamos saber só depois. Só mais próximo da eleição, né? Se isso tudo aí era só uma... Eles estão estudando, porque eles são bem ardilosos, eles são bem inteligentes, eles sabem fazer e competir. Tanto é que ele participou aí, são 3, 4 ou 5 eleições. 5 eleições participando, 5 pleitos eleitorais em que você participa, você tem experiência. Como araçatubense que participa ativamente dos bastidores políticos, é a sua função, né, para o setor de comunicação, levar as notícias aos seus leitores, rádio ouvintes e tudo. Como é que você avalia hoje o setor de comunicação, o acesso do setor de comunicação aos bastidores políticos da cidade? Como araçatubense, como jornalista, como é que você enxerga isso?
Hoje a coisa está muito complicada. Se você fizesse essa pergunta para mim há alguns meses atrás, eu falaria para você que está difícil até de saber o que que é verdade. Que a gente estava sendo bombardeado diariamente por informações não verdadeiras, informações complicadas e distorcidas. Isso fazia com que a gente tivesse muita dificuldade em imprimir, Filtrar. para imprimir o jornal. Como é que a gente vai filtrar isso daqui para imprimir um jornal se a gente não tem? Se você não tem dois grandes veículos de comunicação falando a mesma coisa, é um falando contra o outro. Então daí você começa, daí você vai para cima, você vai em busca da notícia. Aí o cara te fala uma coisa, o outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, e você pega documento, não bate com nenhuma das coisas. A coisa estava extremamente complicada. Eu até assisti um podcast seu Aqui, aqui com um advogado sei. e com o Adriano. Adriano. É. O advogado é o Luiz Felipe? Isso. Luiz Felipe. E o Luiz Felipe, por dezenas de vezes, ele citou, não, porque um jornal aqui de Araçatuba falou isso, fez isso aqui. Eu queria dizer para ele que não falou. E desafio ele a provar, a Certo. mostrar que o jornal falou. Porque nós só temos um jornal em Araçatuba. Certo. E se chama Jornal Liberal. Jornal Liberal. O resto não é jornal. É site, é portal de notícias, mas não é jornal. Então, com essas mudanças também tecnológicas, que nós estamos aqui num podcast, poderíamos estar fazendo um vídeo por WhatsApp, poderíamos estar fazendo uma notícia e disparar por qualquer coisa. Então, começa a colocar notícia muito complicada, muito fácil de ser adulterada. Entendi. Mas para o advogado dizendo, jornal, aqui só tem um, e é o Liberal. E o Liberal não deu essas... As notícias que ele falou, não. Não. Ele deve ter visto num site, num portal de notícia, no Um Hoje comentário. Mais, é no RP10, é na Foro da Região, que já foi um jornal, hoje é apenas um portal de notícias, então, mas não, no jornal não teve. No Liberal, não. No Liberal não teve. Não teve. Também fui contra ele nesse negócio em relação à publicidade. Apesar de que eu não recebo absolutamente nenhum real de publicidade da Prefeitura de Araçatuba em nenhum ponto. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser ditas. É a mesma coisa da lei. Esclarecido. Esclarecidos. A lei diz que tem de dar publicidade em jornal impresso em alguns editais importantes, como, por exemplo, uma consulta para comprar óculos. E eles não fazem. Para que ele vai fazer? Ele manda a carta só para o amigo dele. Carta convite só para os amigos. Só para o amigo. Entendi. É Então, direcionado esse direcionado. não é democratizado. A partir do momento que se dá publicidade ao assunto, o Brasil fica sabendo. Aí é outra história. Mas não é o caso. Tudo aqui na Prefeitura de Araçatuba é feito embaixo do pano. Marcelo Rocha, você se considera como liberal, conservador, de esquerda? Não, de esquerda não Não sou. Apesar de ter estudado em Ribeirão, fez faculdade do quê, Marcelo? Direito. Fez direito. Fiz direito em Ribeirão Preto. na Universidade de Existem Ribeirão muitos advogados de esquerda, né? É um setor que... Preto. Eu acho que até estava falando hoje pela manhã, numa conversa com a minha irmã, que ela não gosta muito de política, mas ela gosta muito de história. E ela mexe fala sempre comigo de história e política e tal. O que acontece com essa história da esquerda? Até pouco tempo atrás nós não tínhamos um partido de direita. Todos os partidos brasileiros eram de centro e esquerda. Todos. Depois, extrema agora, esquerda, esquerda morna, esquerda... agora é um tal também de falar de, isso é um partido de ultra-esquerda, ultra-direita. Ou é de um lado ou é do outro, ou tem o meio também. Mas assim, eu acho que eu sou um cara puxado pro lado direito. Gosto muito da economia liberal, do Estado pequenininho. O Estado devia ser cada vez menor. Acredita que Araçatuba é uma cidade pesada, cara para o contribuinte? Muitos funcionários, uma cidade que tem peso. A gestão nossa, além de... administrativa? administrativa. É muito ruim, é muito mal feito. É muito mal feito. Eu fico assim, estarrecido quando você vai fazer uma obra. O que é a obra? É um quebra-mola. Aí você vê 15 pessoas trabalhando. Um é só para ir do caminhão lá para falar bom dia e voltar. Outro para não sei o quê. Umas coisas que... Arcaico, ultrapassado. Terrível. Terrível, terrível, terrível. Você considera esse problema que nós temos de gestão
Isso é uma coisa que acontece na região, a gente observa muito nas prefeituras. É cultural nosso ou é um problema social grave que nós temos? Eu acho que ele oscila, né? Porque quando, por exemplo, nós tivemos o governo do Michel Temer e do Bolsonaro, isso diminuiu. A burocracia diminuiu. O número de pessoas que tinham que ser contratadas para fazer aquele diminuía. Porque era efetivo, só era contratado quem ia trabalhar. Aí a hora que você volta para um governo federal de esquerda, volta a acontecer isso. Volta a ter uma possibilidade muito grande de a pessoa falar, não vou trabalhar. Como um guerreiro do setor de comunicação, você aponta, reconhece dificuldade da atual administração em passar informação para os seus órgãos de comunicação ou existe uma facilidade? Não, eles não passam. Não passa informação, Não, existe. nenhuma. Retém informações, não Não, passa. só passam vamos chamar assim, dos releases montados, né? De que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Câmara Municipal também tem mesmo dificuldade? Não, nenhuma dificuldade. É fácil. Câmara Municipal é muito fácil. Agora, é muito engraçado isso na prefeitura, que na prefeitura você anda, tem umas 10, 15 televisões espalhadas lá, né? E tem vários vídeos feitos pela própria produtora, que ganha acho que 250 mil em nome de laranjas, ali, e fazem vídeos com a cara do jogador. Então, para ele se ver em todos os momentos. É um narcisismo também interessante. Entendi. Uma autoafirmação de personalidade? Por isso que ele acha que quem ele colocar como candidato ganha. Sei. Nesse embate político que vai se afunilar agora, você acredita que vai continuar essas candidaturas ou vai aparecer algum candidato de repente novo aí, fora da curva? Acho que não aparece e acho que diminui. 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 Não teremos 5 candidatos. Não parece um corajoso aí para enfrentar todo esse sistema, a não ser os candidatos que já estão, cada um com a sua definição. Você não pode dizer que o Lucas e o Felipe não são corajosos. Certo. Estão enfrentando o sistema. Estão enfrentando. O Cido Sério é muito corajoso de entrar numa disputa dessa. Principalmente pelos números que ele teve nas últimas 2 eleições aí para vereador, para deputado. Então é um cara de coragem também. E a Edna, se ela realmente foi abandonada ou não, também vai mostrar que... Então já são corajosos. Na reta final, existiria a possibilidade do Zanata com o grupo do Fornari se unir? Existe essa possibilidade? Olha, não existe. Não existe porque assim, não é bom para nenhum dos dois. Agora falando como, vamos dizer assim, se você for analisar e perguntar para qualquer marqueteiro, né, falar, pô, mas eu tenho 2 candidatos que pensam parecido, atingem o mesmo lado, jovens, os mesmos eleitores. O mesmo eleitor, vou juntar os dois, não estou juntando nada. E um deles, o Felipe, tomou a decisão de se juntar ao Cido Saraiva, que tem um perfil diferente. Foi uma estratégia assertiva. Uma estratégia que ele acredita que vai dar muito voto para ele. E você, como observador, acha que isso é fato? Olha, no primeiro momento eu acho que sim. Mas aí não sei com o passar do tempo. Porque assim, muita gente fala, eu ia votar no Felipe, não vou votar mais agora porque ele tá com cara de esquerda, que é o Cido Saraiva. Hoje a polarização, ela ainda é muito determinante. Né? O Cido Saraiva vai ter uma penetração muito grande na periferia, né? Tem um trabalho longo, um trabalho de muitos anos. E talvez o esquema de Cido Saraiva de esquerda, porque ele também é casado com uma mulher que sempre trabalhou na administração petista. Então o pessoal vai ligar ele ao lado esquerdo de uma maneira ou de outra. Mas ao mesmo tempo ele tem muito serviço prestado. Então talvez ele possa... Eu acredito até que vai ser difícil mudar essa minha opinião. Eu acho que para o Felipe foi positivo. Só acho que foi ruim para o vice, para o Cido. Não foi. Eu acho que é uma junção interessante. Que era uma junção que poderia ter acontecido e quase aconteceu. Atrás. Muito pouca gente sabia na eleição passada. O candidato que ia sair de vice do Cido Saraiva
Se chamava Telcli Manarelli. E não aconteceu. Aconteceu, estava certo. Aconteceu. O Felipe conversou com o Cido e falou, não, Cido, eu vou ser seu vice. Larga o Telcli. Ele largou o Telcli. Na hora de assinar o papel, o Felipe, não, eu vou ser candidato. Saiu o Felipe para um lado e o Cido para o outro, e o Cido acabou convidando, acho que a Jaqueline Jacomossi, tal, que não tinha um perfil parecido com o do Telcli. O Telcli como administrador, o Telcli como professor universitário, como maçom. Então ele teria algumas coisas que ele poderia agregar para o Cido Saraiva. Tipo, ele estaria assinando um cheque para a sociedade sobre o Cido Saraiva. Então não aconteceu em virtude dessa que não deu certo, mas quase foi Felipe e Cido na eleição passada. E um foi segundo, outro foi terceiro. O médico Flávio Salatino, ele estava no Republicanos, né, com a entrada da Edna Flor, ele foi escanteado de lado. Qual seria a postura dele, que o senhor acredita? Ele fica no Republicano ou ele vai para algum outro partido? Talvez seja candidato de algum outro partido. Se eu pudesse dar uma sugestão, saia. Sair do Republicano. Não sei o que ele vai fazer. Sei. Mas se eu pudesse dar uma sugestão, eu saía. Sairia. E ia para um partido que tivesse mais a mentalidade do Flávio, que é um cara liberal, que é um cara que gosta da economia, que é um cara que gosta da coisa mais organizada, vamos dizer assim. O Flávio seria um bom candidato a vice-prefeito do Zanata? É uma boa possibilidade. De qualquer maneira, se ele for, tem que sair do partido. Dentro do Republicano não vai ter o espaço. Não vai ter o espaço, porque o Republicano vai ter o candidato a prefeito. Mas eu acho que o Flávio é um bom nome para melhorar a Câmara. E para pensarmos no futuro. Marcelo Rocha, nós tiramos um tira-gosto aqui do Pinga Fogo. Começamos a esquentar, né, para essa reta final, para nós dar uma aquecida, dar uma incendiada e uma iluminada nos bastidores políticos. Mas eu gostaria antes que você falasse um pouquinho sobre a sua caminhada como jornalista, sobre a sua empresa, sobre como araçatubense, como é que você sonha arquitetar toda essa estrutura sua que você vem fazendo esse trabalho de bastidores. Acredito que sofrendo muito, né? Porque tocar um órgão de comunicação no Brasil de hoje é a coisa mais difícil, principalmente na nossa região noroeste. Você é um noroestino, nascido em Bauru, criado em Andradina, morando em Araçatuba, então você é um noroestino da gema. Como é que você enxerga toda essa situação e esse desafio que você vai enfrentar daqui para frente? Ao trocadilho, eu não sou noroestino, porque meu pai era do BAC. Então, meu pai jogou futebol, jogou no BAC, depois foi jogar no Bangu e tal. Sei. Eu brinco. Não jogou no Bandeirante de Birigui nem no Aia? Não, porque daí quando ele foi pro Bangu, que até o primo dele era o goleiro do Bangu, e levou ele pro Bangu, ele estreou no Campeonato Carioca, minha mãe ligou pra ele e falou, e aí? Vai morar no Rio de Janeiro? Ou você vai vir aqui casar comigo? Aí ele falou, daí ele largou o futebol e foi de vez na comunicação, que ele fazia sempre em paralelo. Falei do meu pai e tenho que falar que é ele que é o fundador. Tá? Certo. Ele que começou o grupo em 1971, o SRC, no Sistema Regional de Comunicação, ele começou em Andradina, depois ele foi se expandindo por toda a região. Num determinado momento da história, a gente começou a trabalhar junto com ele. Primeiro eu, como o filho homem mais velho, aí depois a minha irmã começou a trabalhar também, ela é mais velha que eu, mas ela começou a trabalhar um pouco depois, e por último meu irmão mais novo. Mas a gente sempre o ajudou, sempre tivemos do lado dele e da minha mãe, criando e aumentando o grupo. Então é um grupo de comunicação que luta todo dia, mas tem uma coisa que ele me fala e eu continuo mantendo. A gente nunca podemos sobreviver com verbas públicas, políticas. Não podemos depender disso. Nunca. Porque senão, que nem se acontecesse aqui, são 8 anos aí de lador e não tem nada. Enquanto ele paga rios para alguns, paga nada para outros. Mas também não estou aqui para discutir. Se amanhã for lá querer comprar, eu sou uma empresa que sobrevivo de publicidade,
que é de como o jornal sobrevive, é de como a rádio sobrevive, é de como a televisão sobrevive, é de anúncio. Então eu vou aceitar o anúncio, tenho aqui meu preço, não vai mudar meu editorial. O meu editorial não vai mudar porque ele me patrocina. Até de novo estou lembrando que o advogado falou que tem gente que faz isso. Tem. Tá certo. Tem gente que sobrevive dessa maneira. Mas essas pessoas que sobrevivem dessa maneira, elas são limitadas. A gente não. A gente tenta crescer cada vez mais. É independente de fato. Independente completamente. Completamente. De qualquer prefeitura, de qualquer governo. Enxerga futuro no setor de comunicação de Araçatuba? Muito. Muito. Acredita, investe, tá aí Tanto trabalhando, é que... apanhando nos bastidores. Começamos só com a Clube FM 96, aí depois veio o Jornal Liberal, aí depois veio o que nós compramos, inclusive, do professor Sérgio Alves Pinto, Sim. que faleceu recentemente. Aí depois trouxemos a Jovem Pan, que tem um noticiário muito interessante, muito bom, muito aguerrido. E já temos planos para mais uma emissora de rádio aqui em Araçatuba. E se Deus quiser, vai acontecer ainda este ano, 2024. Então a gente acredita... O presente para as eleições, próximas eleições, é uma rádio nova em Araçatuba. Sem dúvida. A gente, eu até brinco às vezes, eu falo que eu tenho alguns amigos que são da pecuária. Falo, em vez de comprar boi, eu acabo comprando rádio, transmissor. Então aí a gente faz o trabalho, a gente cria, todas elas são, a gente cria algumas coisas e estamos trabalhando. Naquela câmera ali, que é a sua câmera, sua mensagem final, sua mensagem para os nossos amigos que estão te acompanhando. E o Pinga Fogo fica honrado de ter recebido o Marcelo Rocha aqui hoje. No próximo Pinga Fogo, vamos ver se nós esquentamos mais a situação. Aguardo o Marcelo Rocha mais uma vez aqui. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado a todos aqui da casinha, o pessoal muito legal. Fui muito bem recebido. Eu acredito que é importante termos voz, termos espaço para cada dia a gente tentar colocar aí o que as pessoas precisam saber, porque tem muita coisa ainda que acontece por debaixo dos panos aí e as pessoas não sabem. Nós precisamos mostrar cada vez mais, principalmente apontar os erros e indicar até algumas soluções. Muito obrigado, Marcelo. Recebemos hoje Marcelo Rocha, do Grupo de Comunicação Regional, Sistema Regional de Comunicação, do Jornal Liberal, que é acho que é o que toca o seu coração, né, Marcelo? Não é? Eu sou um apaixonado por rádio. Rádio, né? Tá certo. Eu nasci no rádio, eu continuo fazendo rádio, continuo no ar todos os dias e vou continuar sempre. Rapidamente, na despedida, jornal, papel, impresso, vai continuar existindo ou você acredita que vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais? Eu acredito que vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais. Não vamos ter mais. E aí, com isso, acaba a palavra jornal. A sua luta para manter o jornal aqui é uma coisa mais romântica da profissão, né? Não é só romântica, porque muita gente nos cobra isso. Muita gente pede jornal. Quando às vezes o jornal não chega na casa de um assinante, ele liga. Muitas vezes não, todos eu sou da velha turma, eu sou viciado em jornal, preciso pegar e ler. A grande diferença é, muitas vezes eu tento transformar alguma notícia nossa do Jornal Liberal para o rádio. E a primeira coisa que a gente faz é cortar metade. Porque o rádio, ele não pode ter uma notícia tão bem explicada como o jornal. Ou seja, no jornal você vai ter todas as nuances. Tá certo. Tudo o que precisa. Até a próxima segunda-feira ao meio-dia, com mais um Pinga Fogo. Bom, Fiote?